Como é de praxe, sempre dou alguns minutinhos para as pessoas entrarem. Então, vou esperar também as pessoas entrarem. Mandei mensagem já no grupo para eles. Vou até comentar de novo aqui. Gente, já estou ao vivo lá, aguardando vocês entrarem. Obrigado.
Então, vamos começar a partir de agora a trabalhar com o livro aí, número 3, né? Na verdade, aí, livro 3, não, aula 3, né? Que é o livro que fala de CS3, né? Que é esse tema que nós vamos estar falando a partir de agora. E aula número 3, nós estamos falando de tabela e posicionamento de caixas. Esse é o tema lá. Para vocês se situarem, conseguirem acompanhar, é só abrir a apostila na aula número 3. Nós já trabalhamos com alguns capítulos, né? Claro que algumas coisas do próprio HTML tem que estar muito clara na mente de cada um, né? Porque sempre, todas as aulas lá, eu iniciava, gente, criam a estrutura básica, né? Criam a estrutura básica, todas as aulas, né? A estrutura básica que a gente viu no módulo anterior, no HTML. Então, eu falava, cria a estrutura básica, né? E eu ficava muito falando assim para vocês, na aula de HTML, gente, pega essa estrutura básica, a princípio não decora, mas anota ela no lugar, né? Depois eu mostrei lá que até no próprio CS, ou em qualquer outro programa editor aí, que você consegue exibir, né? Por exemplo, esse Dreamweaver aqui, ó. Então, é um programa da Adobe, né? Tem um papel principal, um dos papéis principais é elaborar sites, né? E ele é bem poderoso, né? Em vários aspectos aí. E um deles é esse, criar o site. Aqui, pelo Dreamweaver, você consegue, a gente tem ele instalado lá, né? E por aqui, ó, fica bem fácil de você criar estrutura. Eu, no começo, eu fui um pouco exigente. Eu pedi, gente, pega a estrutura básica e anota, para vocês meio que se acostumando com ela. Aí, automaticamente, você vai decorando. Mas esse Dreamweaver aqui, ele ajuda, né? A gente ficou um módulo inteiro de HTML e um módulo inteiro de... Inteiro não, né? Os dois primeiros módulos de CS falando esse método ainda. Estrutura básica. E tentando meio que, através da prática, decorar essa estrutura básica. Só que aqui no Dreamweaver, ele é como qualquer editor. Tem vários editores, né? Eu gosto desse aqui, que ele é bem completo. Né? Ele tem muitos recursos. Então, através desse programa aqui, ó, você consegue desenvolver, né? Lembrando que a gente já falou dos dois tipos de arquivos que nós podemos usar nas aulas anteriores, né? Lá no capítulo 1, nós falamos da introdução, né? Falamos o que é o CS, né? Que é lá, ele entra com aquele critério, né? De folha de estilo em cascata. Seria estilo, esses estilos, né? Eu dei um exemplo lá de alguns módulos que vocês já viram, né? Que deu o exemplo da casa, né? Comparando uma casa ao HTML e ao CS. O que seria o CS dentro de uma casa? Eu citei lá, a mesma coisa, a casa está toda pronta. Só que para você morar lá realmente, normalmente é feito o reboque, né? É feito depois no reboque banheiro, lá é feito todo o acabamento. Né? Então, o acabamento é parte realmente que vai deixar a aparência da casa boa, a aparência da casa melhor do que era anteriormente. Né? Então, o CS ele vai fazer isso, ele vai dar uma estilização. O que é estilização? Uma aparência melhor. Porque lá no HTML a gente aprendeu uma série de comandos, né?
BR, H1, H2, H3, né? Dave, né? TR, TD, uma série de coisas a gente viu. Só que lá você percebeu que não tinha muito recurso. Por mais que a gente usasse o color, né, o color lá para colocar cor, ele não tinha uma mudança muito drástica. Agora, no CS, sim. Né? Existem muitos profissionais à procura, muitas empresas, muitas instituições à procura de pessoas que conheçam CS e HTML, né? Para criar os sites, criar aplicações aí, certo? Nós trabalhamos na introdução falando disso, do que é o CS, as suas vantagens, as suas necessidades, né? Vimos no capítulo número 1, né? A síntese básica do CS, né? Vimos lá que todo o código, né? Todo as tags, né? Do HTML recebem o nome de elemento. Nós temos a propriedade, nós temos o valor, falamos disso, né? Vimos o comentário, como adicionar comentário, entendemos lá as formas de vinculação. Posso fazer uma vinculação do tipo inline, posso fazer uma vinculação incorporada ou externa. A externa, nós aprendemos que a externa, eu posso fazer um arquivo fora, ou fazer as vinculações inline, que é dentro do próprio código, né? Então, o Dreamweaver, por que eu abri ele aqui? Por causa desse motivo. Eu posso vir aqui, arquivo novo, e dizer aqui, ó, eu quero HTML, já está HTML5 e criar. Quando eu faço isso, ele já me dá automaticamente a estrutura básica. Ó. Doctype, HTML, né? Todos os comandos certinho, pronto para eu trabalhar. E isso aqui, eu pedi para vocês fazerem daquela forma que eu expliquei no início da aula, né? De fazer isso aqui. Mas pelo Dreamweaver, tá vendo? Ele te ajuda. E se tiver algum erro no comando, ele vai te ajudar. Então, ele é um editor aí, né? Não só editor, que a gente já expliquei para vocês qual é a finalidade do Dreamweaver, né? E a gente aprendeu todo esse procedimento. Então, eu posso criar o tipo inline, o tipo incorporado ou o externo. O externo eu posso fazer por aqui também. O externo eu vou ter que chamar. Se eu fazer o externo, eu vou ter que chamar, né? Como um link. Chamar o arquivo aqui. Tem muitos sites que faz assim. Aí você não consegue saber. É uma forma do site se tornar um site mais seguro, né? Eu não consigo saber qual foi as tags que ele utilizou do CS para fazer aquele tipo de mudança, aquele tipo de estilo que ele usou. Então, ele normalmente pode ser que tenha esse tipo. Nós vamos trabalhar com alguns tipos, né? E inline, né? E o incorporado, para vocês terem a noção aí. E vamos dar exemplo desse tipo, né? Até na página 15, se vocês olharem lá, esse conteúdo a gente já viu. 15 e 14. Ele fala desses 3 tipos, inclusive esse que eu estou falando. Então, a gente viu lá esses tipos de vinculação, vimos o código, a tag lá, H1, né? Vimos os tipos, né? De classes, né? A classe, nós vimos o ID, né? Vimos alguns seletores específicos. Então, nós trabalhamos com o capítulo número 1. Né? Criamos algumas coisas bem práticas lá, né? Utilizamos alguns exemplos lá, né? Código P, né? O próprio o BR, né? Que pula de linha e tal, né? Aplicamos alguns tipos de formatação, alguns tipos de estilização, formatação aí, para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, né? E vimos o capítulo número 1. No capítulo número 2, nós vimos aí sobre os links, listas e os background. Né? O background que seria o fundo. Trabalhamos com esses tipos de propriedade. A propriedade font size,
que font size faz? Capítulo 1032. O tamanho da fonte. O tamanho, ele tem uma unidade de medida. Nós vimos isso aí também, né? As unidades de medida. Nós vimos o font family, que seria as famílias das fontes. Lembrando que fontes são um tipo de letra. Nós vamos até comentar alguma coisa hoje de novo sobre isso. Dentro da propriedade, nós vimos também os estilos, né? Esses estilos e aplicamos alguns exemplos. Vimos vários tipos de exemplos e começamos a trabalhar com a propriedade texto. Vimos também essa propriedade texto, capítulo número 2, a propriedade color, né? E vimos que o color, ele tem vários tipos aí, né? Nós podemos usar a hexadecimal, né? A hexadecimal, até falei que tem como pesquisar, né? A hexadecimal na internet. É um código que ela vai associar uma cor. Vimos o RGB, né? A gente viu o RGB bem claro lá no módulo de HTML de Photoshop. Falei também no módulo de Illustrator, né? Que fala lá das 3 cores primárias, né? Da RGBA, também tem como colocar. Só que você vai usar a opção Color, né? E aí vai pôr 2 pontos, ou vai usar o RGB, RGBA, ou o tipo aí que é o hexadecimal. Então, nós trabalhamos com todos esses elementos, alinhamento, né? O famoso, trabalhou lá com o center, né? O alinhamento, tem o center, né? Tem a esquerda, a direita, né? Tem muita coisa que a gente trabalha da forma inglesa, eu sempre vou estar trazendo a tradução para vocês. Aí vimos o texto transform, para fazer transformação, mudança no texto, né? A sombra do texto, trabalhamos também com a sombra, e fizemos esses exercícios, né? Relacionado a isso. A direção a Gesiane entrou. Você está conseguindo me ouvir, ô Gesiane? Tô conseguindo te ouvir, sim. A Gesiane, aí eu tenho a Duda Jesus também, né? Entrou? Sejam bem-vindos aí. Eu estava com a tela partilhada, por isso que eu não estava conseguindo ver vocês. Então, eu estou fazendo um pequeno resumo aí do que a gente viu, né? Vocês estão com o quê? Com celular ou com computador? Eu tô com o celular. E a Duda? Eu tô com o celular também. Deixa eu só, por pedido do coordenador, daqui a pouco ele vai entrar aí para falar com vocês. Eu estou colocando o compartilhamento da tela lá no site da direção, lá da coordenação dos professores. Lá no finalzinho da aula a gente vai fazer isso, tá? Vocês só habilitam a câmera e vai aparecer as imagens de vocês na tela. Eu vou partilhar a tela com eles lá. Vou dar um print e colar lá. Um pedido aí da direção, né? Que é o e-mail aí, né? Que seria... Deixa eu ver se tocar a tela... Já estou com compartilhamento. Então, seria isso aqui, seria esse grupo aqui, ó. É o grupo da direção, tem todos os alunos colocando lá. Vocês estão vendo aí, né? Uhum. Então, é aqui, ó. Daí, no finalzinho da aula, vamos ver se mais alguma pessoa vai entrar, a gente coloca nesse grupo aqui, ó. Tá vendo? Tanto de gente, um monte de aluno. Olha lá, que são outras turmas, né? Do João Paulo, do Evandro. Olha lá, ó. Então, depois a gente vai tirar aqui está a direção da escola aí. Não esqueçam do outro site lá, né? Vocês chegaram a entrar? Aquele www.microcamp.com.br/live. Alguma de vocês entraram lá? Não, eu não entrei. Então, lá tem... Entrou, Duda? Não. Então, lá tem várias aulas. Várias aulas lá. Todo dia tem um conteúdo diferente. Até para vocês aqui, ó, eu coloquei cronograma.
Seria esse cronograma. Esse cronograma foi de terça-feira. Dessa aula que eu vi, ó. Essa aula e essa animação aqui, ó. Essas duas aulas eu vi. Então, todo dia tem, tá vendo? Olha lá, ó. Terça teve, quarta, quinta, sexta. Cada dia tem um horário. São aulas ao vivo com outros professores e de matérias variadas, ó. Excel, né? Aqui esse Moldal aqui, que eu acho que é logística, né? Tá vendo? Ó? Games, sistemas operacionais, informática, né? Então, tem vários assuntos interessantes. Então, são aulas todo dia. Então, vocês têm todas as aulas todos os dias da semana. E tem mais uma aula comigo no sábado, no horário do curso. Beleza? E Então, cada uma aqui... dessas aulas é uma hora? Não entendi o que você falou, Gisele. Cada uma dessas aulas é uma hora, todos os dias? Então, você tem uma hora comigo, né, no sábado, e tem mais uma hora lá. Tá vendo aqui, ó? Cada uma é uma hora. Só que tem cada uma aqui, então, lá estão todas as aulas já gravadas e tem as aulas ao vivo. Todo dia lá tem uma aula ao vivo. Então, é uma hora aqui e uma hora lá que você pode fazer. Ou mais de uma hora lá, né? Porque vai ter vários assuntos lá. Você pode assistir todos, ou um só, ou ir assistindo um por dia lá. Entendeu? Então, mas é uma hora. Lá, pelo cronograma você consegue ver. É uma hora de cada assunto. Olha lá. Às vezes passa um pouquinho, né? Mas o padrão é uma hora. Então, é isso aí, né? Que vocês têm aí. Então, esse programa aqui, vocês entenderam que ele facilita? Olha lá, ele facilita bastante. Lembra disso aqui, ó? Que a gente tinha que criar. Eu falava, gente, entra, faça a estrutura básica. Então, aqui fica muito mais fácil. É isso que eu queria explicar. Ó. Quando você tem esse programa do Dreamweaver, ele é da Adobe também, ó, e aí ele te ajuda. Tem outros editores também que faz isso. Então, você vem em arquivo novo, coloca HTML, ele já cria a estrutura básica automática. Tá vendo? Claro que você entender que isso é importante, todo site ele sai daqui, ó. É que nem o exemplo de casa que eu falei. Por mais que a casa não tenha alicerce, ela vai ter que ter um início. O alicerce, a base do site é isso aqui, ó. Todo site tem que ter essa base. Então, ele sai daqui. Então, até o CS, eu vou ter que usar essa estrutura. Tá? Então, a gente viu nos capítulos 1 e 2, né, essas definições que são importantes. E hoje nós vamos estar continuando, né, para vocês acompanharem aí. Vocês podem até olhar lá na aula número 3. É lá que a gente está falando, tá? Na aula número 3. Então, ajuda bastante, tá? Deu para observar aqui que eu nem precisei escrever, né? Doctype, HTML, tal. Não precisou, né? Bari, etc. Ele já veio automaticamente, né? Só que é aquilo que eu falei para vocês, né? O CS, eu posso criar ele, igual a gente viu nos capítulos anteriores. Eles podem vir incorporado aqui, ó. Ou eu faço incorporado, ou eu vou, dentro dessa estrutura, que é a estrutura básica do site, eu vou ter que criar um comando para chamar ele. Aí eu vou ter que ter dois arquivos. Tem um arquivo aqui puxando o estilo que eu criei lá. Que o que o CS faz? Ele cria estilo, cor, fonte, fundo, tamanho de letra, cor da letra. Tudo isso ele faz, né? Então, é isso que o CS ele define, né? É isso que ele trabalha. Então, na aula de hoje aí, ó, nós vamos ver isso. Tabela e posicionamento de caixas. Primeira coisa que vem aqui, ó, depois dessa pequena revisão que a gente fez, ele fala do trabalhando com caixa, né? O que seria isso, né? Ele fala que todos os elementos podem ser considerados uma caixa. Então, caixa, todos os elementos de um site pode ser considerado, né? Uma caixa. Ou caixa ou a famosa box, né? Então, tudo que eu crio lá, você vai ter que ter esse elemento. Você vai ter que ter um espaço. Então, a box, ele é um espaço.
Então, você vai criar um texto, você vai ter que ter um espaço. Você vai criar um botão, você vai ter que ter um espaço, que é essa famosa box, tá? Então, box seria isso, certo? Que é o tema lá. Então, sem um espaço, você precisa de criar esse espaço. Dentro dessa box, ela tem algumas propriedades, tá? Como que é o nome dessas propriedades? Você pode até acompanhar aí, né? Tem um exemplo bem claro na página 67. Ele começa a falar disso, né? Na 67. Então, na 67, a gente pode encontrar essa propriedade. O que é esse margem? Margem é o distanciamento da caixa dos demais conteúdos. Então, se você olhar no exemplo da apostila, você consegue ver. Então, esse espaço que tem em volta dela aí, ó, é o distanciamento. É o distanciamento que você vai colocar. Então, você vai usar o margem para isso. Se eu quisesse colocar aqui, ó, esse texto em um site, então, tá vendo esse espaço aqui, ó? Esse espaço e esse espaço, eu configuro nesse comando, nessa tag aqui, na margem. Então, é o distanciamento da caixa dos demais elementos, tá? Então, é esse espaçamento aqui, ó, né, das outras coisas. Então, se eu fosse dar uma margem para esse texto aqui trabalhando, é esse espaço aqui, ó, o espaço do caixa para o CS, e assim por diante, tá? E borda, o que é borda? É a borda em torno da caixa. Então, eu posso colocar uma borda em volta desse texto aqui, ó. Então, eu posso colocar uma borda em volta desse texto. Então, seria uma borda que eu posso colocar em qualquer elemento. Esse page aqui, né? O que seria isso aqui? Ele define uma distância do conteúdo da caixa, tá? Então, eu quero colocar uma borda, mas eu quero colocar um espaço entre ela, né? Já aí em relação ao conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo, ele é o texto. E a margem seria o que vem em volta. Então, eu posso colocar um espaço do texto em relação à margem, que seria esse comando aqui, certo? E eu tenho o conteúdo. O que é o conteúdo? O conteúdo, ele é composto por textos, por ícone, por símbolo, por vídeo, por imagem. Então, o conteúdo, ele pode ser um texto, tá? Então, todo o conteúdo ele vai ter algo em volta, pode ser visível ou invisível. E o conteúdo é o que vem dentro dela, né? Então, é mais ou menos como você criar um texto e colocar em volta do texto um círculo, né? Ou em volta do texto um quadrado. No site, não. Você primeiro cria as caixas e depois cria o conteúdo. As caixas é necessário. Vou dar um exemplo prático aqui para vocês, ó. Por exemplo, esse aplicativo aqui, ó, o Microsoft Word. O Microsoft Word, vou dar um exemplo aqui, ó, para vocês entenderem, né? Então, ó, no Word ele tem esse recurso aqui, ó, caixa de texto. No Word não precisa de caixa. Basta você vir, ó, começar escrevendo. No site, não. No site, não. Para você usar o CS e dar uma estilização bonita ao site, você tem que vir aqui primeiro, ó, caixa, e criar uma caixa. Olha lá, e criar uma caixa, ele vai te dar um espaço lá e depois você vai colocar um conteúdo dentro dessa caixa. Então, as caixas seria isso. Tá? Então, primeiro eu crio as caixas e depois eu crio o conteúdo. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender. Deu para entender, Dudu? Entendi, sim. Então, sempre em todo o conteúdo, muito bem aí. Então, todo o conteúdo tem que ser assim. Então, o conteúdo é isso. Você cria uma box, uma caixa, aí a caixa você cria com o objetivo de criar algo dentro. Daí, o conteúdo não pode ir sozinho.
Quero colocar uma imagem? Primeiro eu elaboro a caixa, que é a box. Foi isso que a gente falou aqui, ó, né? O que é a box ou a caixa? A caixa é exatamente isso que eu criei aqui, ó. Isso aqui é a caixa. Que até no Word tem esse nome mesmo, né? Caixa de texto aqui, ó. Caixa de texto. Só que lá é chamada de caixa só, né? Então, eu preciso elaborar essa caixa, né? Que seria um elemento, né? Então, é um elemento que eu preciso criar para eu colocar dentro desse elemento. Quero criar um texto, elaboro a caixa primeiro. Beleza? E as caixas precisam desses comandos. Eu expliquei cada comando, o que cada comando faz. Certo? Continuando aí. Esses comandos aqui, né, essas tags, ela tem as suas propriedades. Tá? Por exemplo, a propriedade da margem. Né? A margem aqui, a gente já viu o que é, né? É um distanciamento da caixa dos demais conteúdos. Qual que é a propriedade dela? O que é a propriedade? São os recursos que ela pode fazer. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, os quatro mais utilizados. Esse primeiro, bottom, o que ele faz? Esse primeiro aqui, ó, ele define somente a margem inferior. Então, esse comando, quando eu dou esse comando aqui, ó, ele só vai definir, né, somente define a margem inferior. Inferior é o que mesmo, gente? Em cima, embaixo, do lado esquerdo, do lado direito. O que é? Inferior. Baixo, né, professor? Isso. Então, inferior. Né? Porque às vezes a pessoa tem dúvida aí. Né? Eu tenho aqui o left. Seria a esquerda. Eu tenho a direita. Eu tenho superior. Então, cada um desses aqui, ó, ele vai definir uma margem. Por quê? A caixa, ela é constituída realmente por 4 elementos. O que seria essa borda? Quando eu mudo, por exemplo, se eu mudar o top, que é o primeiro lá, vai mudar qual? Vai mudar em cima, embaixo, do lado ou do outro? Qual que vai mudar? Em cima? Em cima, já falou com dúvida, hein? Já falou com dúvida aí, em cima. Em cima, professor Moisés. Pronto. Vamos voltar lá, ó. Olha lá, o que faz? Ó? A margem define somente a margem em cima. Olha lá, ó. Aqui, ó. Embaixo. Embaixo. Ela vai definir embaixo. Se quiser tirar print da tela, pode tirar. No caso aí, você tá falando do bottom, mas lá você não tava falando do top? Não, falei do bottom primeiro. Ah, tá, eu pensei que tá falando do top, eu pensei que falei não. Ah, você confundiu aí. O top realmente, o top é isso aí mesmo que você falou, o top é em cima, superior, e esse já é o inferior. Então, no caso aqui, ó, eu ia mudar só a parte de cima, só essa linha aqui de cima que tem tipo uma sombra, né? Que é, no caso, a top. Agora, se fosse a bottom lá, seria a inferior. Então, a caixa, ela pode ser mudada de acordo com o comando que você der. Né? Se você usar esse, ele vai mudar só em cima. Né? E esse, só a esquerda, e assim por diante. Alguma dúvida? Vocês estão com a apostila aí? Se vocês estiverem com a apostila, tem um exemplo disso. Ele fala aí, ó, como eu vou usar ela. Página 68. Na página 68 tem um exemplo bem clássico. A apostila está muito boa aí, esse termo aí, ó. Que ele usa aí, ó. Não, então ele usa aí um termo aí interessante, ó. E bem fácil de entender, ó. Tipo aí, ó. Tá vendo aqui, ó, página 68, ó lá. Como que eu uso ele? Então, eu só defini, eu posso usar os 4 ao mesmo tempo. Tá, ó, página 68, finalzinho da página. Finalzinho aí, ó. Finalzinho. Ele está mostrando aí, né? Se estão com a apostila, dá para definir. Então, ele vai fazer
que ele vai colocar lá? Ó? Ele vai vir, né? E vai definir lá, ele vai colocar. Claro, aqui eu vou só para você entender aí. Você vai colocar a margem, e aí 2 pontos, e aí vai definir aqui, né? Depende da forma que eu estou utilizando. Se eu tiver incorporado, né? Aí eu vou ter que associar, né? Se eu tiver incorporado, eu vou ter que definir lá em cima primeiro. Só que aqui, vamos imaginar que eu não tivesse incorporado. Eu ia colocar aqui, né? Quando eu colocar os números, igual tá aí, ó, 10, todo o comando que eu uso dentro dele, eu poderia colocar só com separado. Só que aqui, quando eu coloco uma medida, esse 10 aqui, ó, deixa eu partilhar de novo, senão você não vê nada, né? Você nem falou. Achei que estava partilhado. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 4 opções, né? Tem 4 opções. Eu tenho o... Quais são as 4 mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Quais são as 4? Tem alguém aí ou não? Estão me ouvindo? Eu tô ouvindo, no caso, né? Duda, tá me ouvindo? Tô. Então, quais são os 4 tipos que a gente pode utilizar? Vai, Duda. Seria É o margem bottom isso. O bottom, ele é na parte inferior. inferior. Então, essa primeira aqui, ó, essa primeira, eu estou falando, quando eu coloco 10, eu estou colocando a medida 10 inferior. Se eu der aqui, eu tenho que colocar também a unidade de medida que eu vou usar. Todo componente ele tem uma unidade de medida. Então, só para você entender, quando eu coloco 10, eu estou colocando bottom, que é inferior. Se eu der um espaço e colocar, por exemplo, qual que é o próximo lá? Além do bottom, tem? Left. Isso. Que esse é inferior, esquerda, direita. Esquerda. Esquerda. Né? Então, ó, sempre vocês têm que lembrar disso. Né? Esquerda. Então, se eu colocar espaço e mais um número, eu estou colocando, vamos colocar 20. Estou colocando a medida de 20, né? Left. E aí, eu posso colocar os 4 aqui, ó. Quando eu coloco os 4, eu estou usando as 4 unidades de medida, né? As 4 definições, esquerda, direita, inferior e superior. Só que aqui, se você colocar aqui, ele vai falar para você o quê? O que é isso? Tudo bem, esquerda, direita, superior, inferior. Mas qual unidade de medida que você está usando? Nós temos a unidade de medida também, né? A unidade de medida que nós podemos utilizar para a margem seria essa aqui, ó. Então, aqui eu coloquei, tá certinho, porém eu preciso colocar qual é a unidade de medida. Lá na página 68, ele está dizendo isso. Tá? O que ele fala lá? Tá lá, ó, PX. Ele coloca aqui, ó. Então, tem que colocar a medida e que unidade de medida é. PX... Professor, mas como é que seria se eu fosse usar, por exemplo, só o top? Então, aí eu coloco 0. 0, mas eu posso colocar um número só. Eu quero só top, quero deixar os outros como padrão. Aí ele vai deixar os outros como padrão. Ele já vai entender os outros como padrão. Porque toda a caixa ela tem que ter os 4 elementos. Tá? Tem que ter os 4 elementos. Vou colocar 0, PX, e aí quando chegar no top, aí eu coloco algum valor. Isso, se eu quisesse esquerda, direita, 0. Eu poderia colocar 0, 0, e depois definir onde eu quero. Tá? Então, eu poderia fazer, só que eu tenho que colocar qual a unidade de medida é. Tá? Tem que colocar o número e a unidade de medida, que é isso que eu vou falar aqui. Ó, né? Quais as unidades de medida que eu posso usar? Posso usar esse alto. O que seria o alto? Se encaixa no espaço livre, então é automático. Né? Posso usar esse que é a unidade de medida de comprimento. Né? O que é a unidade de medida de comprimento? Seria lá centímetros, milímetros. Todas as unidades de medida de comprimento, eu utilizo esse elemento aqui, essa tag aqui, certo? Então, centímetros, milímetros, polegadas, todas elas eu utilizo
esse tipo aqui. E esse aqui, esse sinal de porcentagem, eu utilizo porcentagem quando eu estou definindo uma medida em porcento. Eu quero 10%, 5%. Então, ela vai aumentando de acordo com o número de porcentagem que eu colocar. Certo? Então, existem essas 3 unidades aí que eu posso definir, uma diferente da outra. Então, eu tenho que colocar. Se eu for usar pixel, eu coloco aqui já. Ó. Pixel. Olha lá, eu vou colocando. Eu tenho que colocar. Porque se você não coloca, ele não entende, né, qual unidade você está usando. Igual um exemplo na página 60. Certo? Então, ele está falando isso aí, né? Olha lá, igual exemplo, a margem 5%, tá? E no final, aqui sempre você coloca um ponto e vírgula, tá? Sempre no final você vai colocar um ponto e vírgula, certo? Então, eu só estou dando um exemplo aqui, para vocês entenderem, beleza? Aí, para vocês aplicarem, a gente vai estar utilizando aí, então, um exemplo mais prático. Então, nós temos aí a 169, esse exemplo, tá? Aí, alguma pergunta? Não, era só aquilo lá mesmo. Beleza. Aqui ele fala ainda, continuando as propriedades. A gente viu a margem, né? A margem que ela define aí, ó, o distanciamento. Né? O distanciamento da caixa dos elementos. Então, não pode esquecer isso aqui, tá? Ó. Essa informação aqui, ó. Então, a margem, ela faz o distanciamento. Então, eu estou definindo o distanciamento do conteúdo, tá? Agora, a gente vai ver o page. Isso aqui, ó. Tá? O que ele faz? O que esse comando faz? Ele define uma distância do conteúdo em relação à caixa. Né? Então, esse aqui, ele faz o distanciamento da caixa em relação ao conteúdo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. 1 seria a distância do que está escrito dentro. Então, a diferença aí, 1 é a distância do conteúdo, do aluno aqui, ó, do texto aluno, certo? O outro é da caixa, certo? Então, qual é o conteúdo em relação ao conteúdo? Né? Em relação ao conteúdo, é o page. E em relação à caixa, é o margem. Então, essa é a diferença de um para o outro, certo? Tá? Então, quando eu quero mexer com o conteúdo, por exemplo, eu quero alterar esse texto aqui, ó. Então, eu vou mexer com o page, certo? Agora, eu quero mexer com a caixa, aí é margem. Entendeu? Então, é essa a diferença aí, de um para o outro, certo? Então, seria isso, né? Então, quando eu estou mexendo com margem, tem que sempre voltar aqui, ó, e entender que o margem, né? Que o margem aí é o distanciamento em relação à caixa, certo? Não esqueça. Então, quando eu estou mexendo com margem, eu tenho aquelas mesmas unidades de medida, lembra? O que o alto faz? Ele deixa livre, ele deixa automático, né? Essa aqui, ela define um comprimento, né? Por exemplo, quero centímetro, milímetro, ele é igual à margem, não tem diferença nenhuma, ele usa a mesma coisa, e porcentagem é quando eu estou usando um tipo em porcentagem. Então, o mesmo atributo que ele se repete, dá até para decorar. Então, as mesmas coisas que eu fiz no margem, eu tenho no page também, né? No page ou no próprio margem, as mesmas definições. Aí eu tenho a esquerda, a direita, a mesma coisa, né? Mesma definição, né? Só que eu estou usando em relação tem um que adiciona ao conteúdo. Esse aqui, qual que é, gente? Ele está mudando o conteúdo ou ele está mudando a caixa?
O conteúdo? O que você acha? Quem respondeu agora aí? Não estou identificando a voz. Maria É Eduarda. Duda. Certo. Você concorda, ô, Gisiane? Que ela É, eu falou, concordo. né? Então, sempre tem que lembrar desse item, né? Ó. Sempre tem que voltar naquelas definições, ó. Margem, ó, conteúdo, page, tá? Ou seja, aqui, ó, tem que prestar atenção para não se confundir, né? Ó. É o distanciamento da caixa dos elementos, né? Então, não confunda. Então, cada um é um. Claro que isso aqui, você não tem como você errar, porque quando você vai mudando, você vai prestando a diferença, ele vai aumentando a caixa. E aí, quando você inverte, vai colocando as medidas, de acordo com o que eu falei lá, ele vai alterando o conteúdo. Então, você consegue perceber, né? Consegue perceber. Igual, por isso que nas aulas lá, eu sempre procuro praticar bastante. Né? Fazer. Veja aí, gente. Lá no HTML, salvou um ponto HTML, beleza. Vê como é que ficou. Ah, não deu? Vamos procurar qual que é o erro. Olha lá no que vocês escreveram, né? Tenta procurar o erro. Então, para você observar o que muda. Então, interessante entender o conceito, mas na prática você vai notando, né? O que está mudando. Então, vimos page, vimos conteúdo e vimos caixa, né? As unidades medidas são iguais. Aí vem o border, né? O border. Quem lembra o que o border faz? Alguém lembra? O border? Border define a borda em torno da caixa e o conteúdo. Isso. Agora eu estou definindo a borda. A borda, ela pode ser até... Eu não posso fazer isso aqui, ó. Vir aqui e tirar essa borda, ó. Então, a borda seria a espessura. Seria isso aqui, ó. No Word, para você entender, seria eu vir e alterar a linha, a linha que contorna ela. Eu não posso vir aqui e pôr a cor, ó. Então, a borda faz isso, coloca a cor. Eu não posso vir também e alterar o contorno. Posso fazer isso aqui, ó. A espessura aqui, ó. Então, a borda dela é tudo relacionado ao contorno. Ao contorno dela. Tá? Então, eu tenho aqui... Só que aqui eu alterei outra coisa. Seria o contorno da box mesmo, né? Da box. Então, é isso que eu posso definir. Então, seria o contorno do que está envolvendo, ó. Seria isso aqui, ó. A borda está mexendo, dando para entender lá, ó. Ele estava fininho. Seria isso aqui, ó. A borda é o que envolve. Beleza? Então, seria isso. Então, daí eu tenho as propriedades, né? As propriedades da borda, né? Se a gente voltar no conceito lá, ó, a borda, ó lá, borda é a borda em torno da caixa. Então, é exatamente isso que eu estou falando. Posso deixar ela fininha, posso colocar uma cor, posso colocar além da cor, posso colocar um contorno, né? Desde o mais fininho até o mais grosso lá, né? Posso colocar um estilo, a gente vai ver daqui a pouco. Olha lá, pode ser trachejado, não pode? Né? Ou eu posso deixar sem também, né? Posso vir aqui e deixar sem. Então, vai dar a impressão que aí tem efeito, posso colocar efeito também, ó. Tudo isso eu posso definir lá, né? Não de forma simples assim, mas através dos comandos. Então, lembrando que borda é isso, né? O termo lá, board, é bem definido, né? É bem didático, tá? Aí que vem os conceitos que eu acabei de falar lá, ó. Por exemplo, a espessura. Eu uso aqui, ó, esse comando, tá? De
Olha lá, espessura. O estilo, olha lá, o estilo, que é aquele tracejado, igual eu mostrei lá. Eu já uso esse aqui, ó. Estilo, né? Que é o estilo da borda. A cor, olha lá, é board color, é a cor, certo? Aí eu posso deixar sem borda. Sem borda, eu vou ter que usar none. Aí eu tenho outra propriedade que define o que eu quero colocar, a quantidade, né, o equivalente, a quantidade que eu quero, por exemplo, quero colocar uma espessura. Aí eu uso uma medida exata. Aí eu posso deixar pontilhada, que é esse comando, posso deixar tracejada, posso deixar contínua, que é reta, posso deixar dupla, duas linhas, uma em cima da outra, posso deixar ela com borda detalhada e com ressalto, tá? Seria a borda. Tudo igual aquele exemplo que eu citei, né? Ó, igual isso aqui, ó, que eu vim aqui, então, que eu vim aqui e coloquei, né? Olha lá, a espessura. Olha lá, aí seria esses comandos, né? Cada um desses comandos é o que faz isso, né? Utilizando aquela regra que eu falei lá no Dreamweaver, né? Aí, cada um, ele é dividido. Ó. Por exemplo, o border color. O border color, ele tem as suas propriedades. Ele tem o border top color. Né? O que ele faz, esse top? É de acordo com aquilo, lembra? Esquerda, direita e centralizada. Eu posso, ele é mais detalhado, eu posso colocar a cor do lado direito. Eu posso colocar a cor do lado esquerdo. Eu posso colocar a cor em cima. Posso colocar a cor embaixo. Beleza? Esse termo? Isso aqui relembra aquilo que eu falei. Eu fiquei falando para vocês lá no começo. Deu para entender, gente? Gesiane, Duda? Sim, professor. Deu para entender. Ah, então é isso que define. Aqui nós vamos rever um conteúdo que a gente viu lá no HTML. Tá? Que é o conteúdo de tabela. Vocês lembram desses comandos? Sim ou não? Eu lembro, mais ou menos. Duda, lembra? Eu só lembro do table. Hã? Eu só lembro do primeiro. Só do primeiro? É. Então tá. Então, aí ele vai falar aí, ó. O TR seria para introduzir lá as lacunas, a célula, e o TD seria para colocar o que está dentro. É isso? Isso. Aí, ó, ele vem daquele conceito, ó. Como que é dividido uma tabela? Uma tabela é dividida em colunas e linhas. Está até explicado aqui, ó. Então, a tabela, ela vai ter que usar esses comandos aí para criar ela. Porque uma tabela é dividida em colunas e linhas. Então, você vai ter que criar as colunas e vai ter que criar as linhas. Então, o table, ele é a estrutura. Né? Igual está definido, né? As tabelas são divididas em tags, né? Que tem que ter a primeira aí, que é o table. Né? A tabela é dividida em linhas e colunas. Então, a tag TR, né? É cada linha dividida em células, né? Que é a TD. Então, que nem no Excel que vocês viram lá. O Excel tinha as células, né? O que é uma célula? É um encontro de coluna com a linha. Mas para você escrever dentro da célula, né, os sites antigamente utilizavam muito tabela. Tudo que você fosse fazer, você criava uma tabela primeiro e escrevia tudo dentro da tabela, depois você tirava a cor da tabela. Então, a tabela tem a linha e tem a coluna. O encontro da coluna com a linha é o que forma a célula. Só que para você criar isso no HTML, você precisa desses comandos, TR, TD, né, table aí, para você conseguir criar, né, criar a tabela. Tem um exemplo prático, aí, ó, a apostila está bem clara para vocês. 78, 79, ele mostra um exemplo disso. Até quem não está com a apostila, pegue para vocês verem. Ele mostra 78, 79, esses dois exemplos. Depois ele vem falando daqueles comandos que eu falei da borda.
Eu acabei de falar da borda, página 80, cada um aí, e 81, falando de cada comando daquele que eu mencionei, né? E explicando aí, ó, o tipo de cada um deles. Então, é para eu criar a tabela. Esse conteúdo a gente viu na prática, né? Por isso que vocês ainda lembram aí dos conceitos, né? Tabela é o conjunto de coluna e linha, né? E aí você consegue criar a coluna e a linha e a célula determinando esses comandos, certo? Aqui ele fala disso, né? Ainda continuando, né? O conceito aí de tabela, ele usa esses dois comandos, né? Largura e altura. Toda vez que você for mudar alguma coisa, mudar alguma propriedade e querer usar, aumentar a largura de alguma coisa e a altura, seria esses dois comandos em inglês aí, certo? Para aumentar a largura e a altura. Sempre vai usar esses dois comandos, certo? Aqui ele vai falar do agrupamento. Para vocês, o que é agrupar? O que é agrupar? Deixar junto, perto, próximo, sei lá. Deixar junto. Página 85. Exatamente, né? Então, quando eu quero agrupar, só que, por exemplo, quando eu mexo com o HTML, normalmente, até está bem explícito aí, né? É juntar os comandos, aqui eu... Peraí. É o mesmo, né? É o mesmo estilo. Então, por exemplo, eu quero... Igual o exemplo que eu coloquei aí, ó. Tá dando para ver aí, ó. Eu usei esse exemplo aí, ó. Então, eu quero colocar color, essa cor aqui, em todos esses elementos. Então, como que eu fiz? Eu fui lá, H1, H2, H3, H4, H5, e aí eu defini. Então, eu agrupei. O que eu quis aqui? Os textos que estão nesses Hs aí, ó, vai ficar com essa cor aí. Entendeu? Então, agrupar é isso. Entendeu? Eu coloquei nesses 3 comandos isso aqui, ó. Claro, tem a questão do tipo de vinculação, né? Mas isso aqui é um bom exemplo, certo? Do que eu fiz. Então, eu fiz um agrupamento. Então, agrupamento é isso. Eu coloquei em todos esses 4 comandos essa cor. Então, tudo que eu escrever, definir nesses Hs, ele vai ficar desse jeito. Beleza? Alguma dúvida? Não. Se tiver dúvida, pode me interromper, tá? Aqui ele vai falar dos posicionamentos. Tá? O que seria esse posicionamento? Posição local, né? Local onde está. Estou na posição, né? Lá, que nem no Excel, né? Relembrar lá. Célula A1. Né? Eu estou na coluna A e na linha 1. Né? Então, posicionamento, aqui no CS, ele tem lá position, que é de posição, e absolute. O que seria essa opção aí, ó? Absolute. Ele tem uma posição de acordo com o elemento. Tá? Como assim de acordo com o elemento? É aquela coisa que eu falei, ó, lá no exemplo do Word. Então, ele vai pegar o texto e ele vai usar de acordo com o elemento. Então, ele vai usar o quadrado em volta como referência. Certo? Ele vai usar o quadrado em volta como referência. Então, seria isso aí, né? Esse absolute aí. Seria exatamente isso. O relative seria o seu conteúdo normal. Ele não tem ordem específica. Ele está de forma relativa. Não está nem totalmente à direita, nem totalmente à esquerda. Né? E tem um aí que é fixo. Tá? O que seria esse fixo? Ele não se altera, ele se mantém. Você pode movimentar, fazer o que você quiser. Ele vai se manter. Tá? E o último tipo de posicionamento é o herdado
pelo pai do elemento. O que é o pai do elemento? Todo elemento ele tem um que é o exemplo a seguir. Tá? Então, ele vai seguir de acordo com o exemplo a seguir. Se o exemplo a seguir for para a direita, ele vai também. Certo? Se ele for para a esquerda, ele vai também. Ok? Então, seria esses posicionamentos. Dúvidas? Meninas? Estão quietas aí? Não, sim, é o que eu tô notando. Ah, você está anotando. Entendi. É bom anotar. Se você quiser que pare e tal, eu paro, tá? Eu paro aí, volto e Não, tal. pode ficar tranquilo, porque o que eu tô fazendo aqui, eu tô tirando print. Ah, tá. Tá bom, então. Beleza. As dimensões. Ele tem aqui, nas dimensões máxima, né, que é eu quero usar o máximo, que é a altura máxima. Tem o máximo para usar total, e aí ele vai atribuir a largura e a altura do máximo, e eu tenho o mínimo. Quero usar a largura mínima. Quando você coloca aqui, ele já vai definir, né? Vai definir o mínimo e o máximo. Tanto para eu tenho largura máxima e altura máxima, e eu tenho largura mínima e altura mínima, tá? Então, eu posso definir. Então, quando eu defino o mínimo, ele já vai aplicar as configurações mínimas que ele tem, certo? Então, ele exatamente faz isso, né? Mínimo e máximo. Aí, eu tenho os elementos flutuantes, trabalhando com elementos flutuantes. Flutuantes são elementos sobre o outro, ou que se movimentam. Então, ele tem essas duas definições. São elementos que está sobre outro ou que se movimenta. Tá? Então, o CS, essa é uma grande vantagem do CS, né? Que o CS, ele veio com esse grande intuito, né? De você movimentar, né? O que seria um elemento flutuante no HTML? É fazer isso aqui, ó. Então, com o CS, você consegue fazer isso. Consegue colocar algo aqui, ó. Então, o CS, ele veio para simplificar. Antigamente, não. Você mexer um negócio, fazer uma mudança, né? Com alguma coisa, era uma dificuldade, você usava um monte de comando. Agora, não, você pode fazer isso aqui com o elemento. Você trabalha como se estivesse trabalhando com o Illustrator mesmo, mas através dos comandos. Então, o flutuante seria isso. Tá? O flutuante seria isso. Beleza? E deu para entender o que é flutuar? E Deu sim. o flutuante também, ele tem da questão não só de flutuar, igual eu estou falando aqui. Tem essa questão aqui também. Eu não posso vir aqui, ó, e criar alguma coisa por cima desse aqui, ó. Olha lá, ó, aí ficou por cima. Então, flutuante é isso. Eu vou colocar uma outra caixa uma em cima da outra. Os sites são cheios de coisas assim, tá? E, gente, tem empresas atrás de profissionais que saibam mexer com isso. Então, a dedicação, o estudo aí é muito importante, tá? Tem as aulas até na nossa plataforma lá, lá que a gente cadastrou no começo do curso. Lá tem aulas, bastante conteúdo lá também, para vocês treinarem, né? Tem o material didático, tem essas aulas lá, né? Então, tem também vários métodos para estudo, certo? Então, seria isso, o flutuante. E o flutuante, ele tem esses elementos float. O que seria isso aí? Ó? São elementos com formas e imagens. Então, quando eu quero usar formas e imagens, eu vou ter que usar esse elemento para inserir uma forma no elemento flutuante, certo? Então, toda vez que eu quiser adicionar e aplicar um elemento, seja ele forma, imagem, eu vou ter que usar esse comando aqui, certo? Esse comando para adicionar o elemento. Então, ó, dos elementos flutuantes, vocês vão ver que tem vários exemplos na apostila.
bem prático aí. Bem prático. Tá? Bem prático. Página 90, 91, né? Aí tem até anterior, 88 lá, né? 89, são os exemplos práticos aí. Beleza? O último elemento aí, que está lá no finalzinho do capítulo, que é o clear, né? Clear. Né? O que é isso aí, ó? Ele é utilizado para limpar um elemento ou tirar do lugar, né? Então, esse aqui dá até para fazer tipo link. Você clica, ele apaga, você clica, ele se movimenta. Então, é o clear. Até dá para fazer o clear quando você para o mouse. Quando você para o mouse, também você pode associar esse clear. Não sei se aconteceu com vocês. Vocês entram em um site, você para sobre o item se movimenta. Então, é o clear que faz isso. O clean, ele tem a finalidade de limpar e de tirar do lugar. Então, tem elementos que você vai parar sobre ele com o mouse, ele vai fazer o efeito do clean, que é o efeito que você faz através do CS. Então, tá vendo o poder que o CS tem dentro dos sites? Tá? Se você saber bem aí o HTML e saber bem o CS, dá para criar um site tranquilo, né? E fazer as mudanças. Os sites, eles vão mudando, né? Eles vão mudando e tal, a sua aparência, a sua configuração, né? Então, tem essa finalidade de limpar e de tirar do lugar, né? Então, aqui a gente chega no final do capítulo número 3. No final do capítulo 3. Tem alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, professor, por enquanto, não. A Duda, tem alguma dúvida? Parece que ela saiu? Saiu? A Duda tá aí? Eu não tô vendo ela no painel aí. Eu acho que ela saiu. Então, seria isso. Eu vou só compartilhar aqui. E dar um print. Eu vou jogar o print lá naquele... Você consegue ligar a câmera? Eu vou jogar o print lá naquele... Aqui, ó. Nesse grupo aqui do diretor, dos coordenadores, dos professores. Eles pediram que aulas online. É isso aqui, ó. E vai ficar igual esses aqui, ó. Já mostrei para vocês lá no começo, né? Uhum. Deixa eu só printar aqui. Vou printar e colocar lá. Deixa eu colar lá. Pronto. Tirou? Quer desligar? Valeu. Eu coloquei lá. Deixa eu mostrar para você. Valeu. Deixa eu só... Então, ficou assim. Olha lá. Aí tem vários alunos, né? Várias turmas aí. Beleza? Então é isso. A aula que vem, nós vamos entrar aí na aula número 4. Tá? E... nós vamos falar aí sobre continuar falando, né, sobre esse tema aí, né? Vamos falar aí da propriedade board e vamos continuar esse conteúdo na aula que vem. Beleza? Beleza. Então, eu agradeço vocês aí, né, por estar assistindo às aulas aí. Espero vocês na aula que vem, né? Na aula que vem, para a gente continuar esse tema aí, certo? Aí, quando a gente voltar, a gente vai estar
tirando as dúvidas, fazendo lá na prática de maneira mais objetiva, tá bom? Na volta aí. Então, eu fico aguardando vocês na próxima aula, né? E até sábado que vem, então, mesmo horário. Entre lá no site, tá? No site lá, www.microcampo.com.br/live, para vocês assistirem as outras aulas. Tá bom? Obrigado. Então. Se Tchau, cuidem. professor. E até sábado que vem, no mesmo horário. Obrigado, tá? Tá bom. Até. Tchau. Tchau, tchau.